Olá, pessoal. Boa tarde. Não dá nem para dizer que é boa noite, né? Hoje, então, vamos para a nossa última lição do livro do Discipulado. Nem parece, ou parece, talvez para vocês tenha sido pesado demais essa série de estudos, mas para mim, nossa, passou tão rápido. Dá para ver que o ano passou tão rápido. Nós estamos na 11ª lição e fizemos 11 lições, então, em 12 meses. E a gente teve o privilégio enorme de se deparar com um conteúdo que nós já conhecíamos, que muitos de nós já estudamos há um tempo atrás. Só para retificar isso, quem já estudou o livrinho do discipulado, levanta a mão, faz favor. Então ali, ó, uns 80% mais ou menos. O livrinho do discipulado é o segundo passo na nossa linha de maturidade, e a gente pôde estudar ele de uma maneira um pouco diferente nesse ano, se aprofundando um pouco mais em cada tema. E eu confesso para vocês que cada mês, depois de uma mensagem, depois de estudar e refletir sobre aquele assunto, era um impacto para mim. Eu tive que mudar muito o meu jeito de pensar a respeito da salvação, que eu realmente sou salvo da consequência do meu pecado, que me afasta de Deus. Também a respeito do perdão e do que isso significa, que eu não tenho escolha, eu preciso perdoar. Como cristão eu preciso perdoar, porque Deus, no seu infinito amor, me perdoou de algo muito maior. E muitas vezes nós não queremos perdoar por coisas pequenas. Quem somos nós para negar perdão para alguém, sendo que Deus nos perdoou, né? E outros inúmeros temas sobre a oração. Um dos que mais me impactou também foi sobre como compartilhar Jesus com as outras pessoas, que só acontece se nós formos testemunhas de Cristo, dando um bom testemunho do que Cristo fez, falando sobre Ele e o que Ele fez na nossa vida. Para mim foi muito precioso passar esse tempo com vocês e refletir sobre esses temas. Mas hoje nós chegamos na última lição. E a última lição ela fala sobre o batismo. E o batismo, sim, é uma atitude de obediência. O batismo é uma atitude de obediência. O batismo ele não é algo milagroso, não é algo transformador, sobrenatural. Também ele não é qualquer coisa, né? O batismo, ele é uma atitude de obediência. Todo cristão deveria se batizar por uma atitude de obediência. Roger, acho que tem que passar aí. Vamos abrir nossas Bíblias, então, em Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Joia. Mateus 28, 19, a gente vê um pequeno trecho da grande comissão. Jesus falando, então, para o pessoal que estava por lá, dizendo algo muito claro para nós que no decorrer dessa série de estudos desse ano, nós lemos esse trecho inúmeras vezes. Mateus 28, 19 diz: portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, vírgula o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse é o desejo de Cristo para todo o seu seguidor, para todo aquele que quer ser semelhante a Ele. Ir, fazer discípulos. Ir pregar a palavra, levar as boas novas, levar o evangelho, ser testemunha daquilo que Cristo é e daquilo que Cristo fez na sua vida e batizar. É isso que Jesus espera dos seus discípulos. Mas o batismo significa o quê? Como eu comentei antes, a gente muitas vezes acaba caindo em dois extremos, um muito forte e um muito fraco. O mais forte é que a gente acha que o batismo é algo que, a partir daquele batismo, da água, quando eu levantar ali, vou ser outra pessoa. A gente vai ver um pouco melhor sobre isso, que na verdade não. O batismo ele é algo mais cênico, é um sinal, é uma demonstração de uma transformação que já aconteceu interiormente e que você, a pessoa que está se batizando, deixa público para os outros. Então o batismo ele é isso. Ele não é algo, nossa, nasci novamente. Mas também não é qualquer coisa. O batismo não é, me batismo se eu quero, não vou me batizar agora, vou esperar mais um pouco. Não. O batismo ele é um passo de obediência para todo cristão. Ele é fundamental na vida do cristão. Não é jamais qualquer coisa. Muitas vezes a gente fica esperando o momento certo, aqueles que não se batizaram, né? Ficam esperando o momento certo para se batizar e dizendo assim, eu tenho que mudar muita coisa na minha vida. Tem muita coisa para a gente mudar mesmo. Mas a essência é que nós devemos deixar com que Cristo transforme a nossa vida por dentro, para depois
de uma maneira pública por meio do batismo, então confirmar isso diante dos outros. O batismo, a palavra, significa batizar, né? Submergir em água, né? Mergulhar. Então, não tem como se batizar de outra forma, porque a própria palavra diz que é na água mesmo. E o batismo, então, como eu estava comentando antes, ele é uma ilustração da morte e da ressurreição de Cristo. Isso é o batismo. Quando nós nos batizamos, quando a gente vai para baixo da água e depois sobe, nós estamos de maneira cênica demonstrando a morte e a ressurreição de Cristo. E é isso que em Romanos 6, versículo 13 e 4 nos diz. Vamos abrir lá. Romanos 6, versículo 13 e 4. Romanos 6, 13 e 4 diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Então, quando nós deitamos na água, nós estamos sendo sepultados, né? A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. O batismo cristão, então, ele ilustra a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. E ao mesmo tempo, ele também ilustra a nossa morte para o pecado e a vida nova em Cristo. Então, o batismo, ele é um ato de confirmação de algo que já aconteceu dentro do coração do cristão. Não é que a partir do batismo serei diferente. Não, eu já sou diferente e por isso quero deixar público isso para todos, né? Eu afirmo minha decisão em Cristo. Eu testemunho o que Cristo fez por mim, por meio do batismo. É um sinal visível, um dos sinais visíveis da transformação que ocorreu dentro da vida de alguém que aceitou a Cristo, né? Então simboliza a morte e a ressurreição de Cristo. A nossa morte para o pecado e o desejo de viver uma vida em Cristo. Isso que simboliza o pecado. E eu sei que algumas pessoas ainda acreditam que o batismo ele é fundamental para a nossa salvação. Que sem o batismo não há salvação. Se a pessoa não se batizar, não existe salvação. Ela não vai para o céu, ela não está com Cristo. Mas a palavra de Deus nos diz que é um pouco diferente. As pessoas que acreditam nessa doutrina, nesse pensamento, nessa linha de interpretação da Bíblia, chamam isso de regeneração batismal. Que é o ato de que, por meio do batismo, a pessoa ela é regenerada. Quando a pessoa desce na piscina ali com o predebon, com as outras pessoas, a partir dali ela é outra pessoa. Como se a água fosse milagrosa. As pessoas que acreditam que, além de aceitar a Cristo, é necessário a salvação, o nome disso é regeneração batismal. E a gente vai ver alguns versículos falando sobre isso, porque será que é fundamental para o cristão o batismo para ele ser salvo? Vamos abrir nossa Bíblia em Marcos, segundo, na verdade, né? Livro do Novo Testamento. Marcos 16. Muitas pessoas que acreditam nisso, muitas doutrinas que seguem a ideia da regeneração por meio do batismo e que é necessário se batizar para ser salvo, eles citam esse versículo. Mas é muito bom, a partir desse versículo a gente também pode entender a verdade. Diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então muitos utilizam esse versículo para justificar o fato de que por meio do batismo a pessoa é salva. Mas o texto ele é bem claro, porque depois da vírgula ele diz o quê? Quem é condenado? Aquele que não... Pronto, né? Quem não crer é condenado. Não quem não se batizar é condenado. Claro, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, antes do batismo, a gente precisa o quê? Crer. Não tem como alguém se batizar, tornar público algo que Cristo fez no seu interior, se não houve mudança nenhuma, se não houve transformação, se não existe arrependimento, se não existe fé. Primeiro é necessário crer e depois ser batizado. E isso é a essência do batismo. Por isso que não tem que ser algo, nossa, vou esperar a minha vida inteira para me batizar porque não estou pronto. Muitas vezes a gente coloca um monte de empecilhos na frente do batismo, a gente não quer chegar lá, né? Pois do Vida na Vida tem o tal do batismo, aquele passo, a gente tem, às vezes eu não quero assumir esse compromisso. Não! O batismo é algo simples. Simples para quem crê,
simples para quem foi transformado, simples para quem pode testemunhar o que Cristo fez na sua vida. Quem crer será salvo. E vamos abrir um outro texto que deixa até um pouco mais clara essa questão, e está em Atos 2, 41. Aqui a gente pode ver de novo o fato de crer em Cristo em primeiro lugar, e que é isso que nos salva, né? Atos 2, 41 diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, né? Então, quem foi batizado? Os que aceitaram a mensagem. Então, se espera de alguém que foi batizado, que tenha aceitado a mensagem de Cristo, que tenha deixado com que a sua vida seja transformada pelo poder de Cristo. Quem quer se batizar, da mesma forma. Esse é o único requisito. Ser transformado, permitir com que Cristo transforme a sua vida. Que exista arrependimento, transformação e fé. A aceitação do Evangelho, a aceitação do que Cristo fez lá na cruz por nós. Por isso que o batismo, ele é um passo de obediência muito importante para o cristão. Ele não é algo que tem que ser deixado para depois. O batismo é algo que precisa ser realizado, porque é o nosso coração quebrantado deixando Cristo trabalhar. E assim, de uma maneira pública, a gente testemunha o que Cristo fez em nós. Então, o batismo, ele é necessário para a salvação? Não, não é. Mas ele é um enorme passo, um passo fundamental para um cristão. E sabe por que eu digo que ele não é fundamental? Porque tudo que nós formos anexar, formos colocar junto com a salvação de Cristo, não reflete o evangelho verdadeiro. O que eu quero dizer com isso é que, se é pregado que para ser salvo precisa acreditar em Cristo e ser batizado, nós estamos dizendo que o que Cristo fez lá na cruz por nós não foi suficiente. Que este ainda tem que fazer algo. Que este ainda tem que fazer uma boa obra, que é se batizar. Sempre que este anexa coloca algo além da cruz de Cristo, nós estamos dizendo que o que Cristo fez na cruz por nós não foi suficiente. E isso pode ser para o batismo como para qualquer outra coisa. Sempre que eu falar para alguém que a pessoa ela precisa vir todo domingo para a igreja para ser salvo, eu estou dizendo que o que Cristo fez na cruz foi joia, mas a pessoa precisa algo mais. Não, o que Cristo fez na cruz foi completo. Ele pagou o preço por todos nós. E nós não precisamos fazer nada mais, a não ser aceitar o que Ele fez por nós, nos arrepender e deixar com que Ele trabalhe na nossa vida. É isso que Ele espera de nós. E esse trecho de Romanos que a gente leu antes, Romanos 6, o versículo 13 e 4, eu vou pôr de novo para te dar uma olhadinha. É algo que tem me chamado muito a atenção, porque no momento que nós aceitamos a Cristo, nós muitas vezes ficamos felizes e tal, e a gente vai vivendo a nossa vida e vive um lado da história. A gente vive o lado de que nós fomos salvos, de Cristo que é o nosso Salvador, aquele que pagou o preço da consequência do nosso pecado. E nós como cristãos ficamos felizes porque vamos para o céu. Joia! Sim, isso é muito bom, isso vai acontecer. Mas para aquele que caminha rumo à semelhança em Cristo, precisa entender que junto com Cristo, morto na cruz, nós também fomos mortos. Nós também fomos crucificados. Nós também temos que morrer para a nossa carne, para os nossos desejos. Cristo não morreu simplesmente para que a gente fosse para o céu, mas para que a gente tenha uma vida transformada dia após dia. E assim como Ele foi sepultado, nós também temos que sepultar a nossa carne, para com Ele viver e viver como Ele. E assim nós seremos semelhantes a Cristo. E isso que é o batismo. O batismo é tu dizer para as pessoas que você morreu para si mesmo e que a partir de agora está vivendo para Cristo. Muitas vezes a gente vive a salvação, vive o Cristo Salvador, mas não o Cristo Senhor da nossa vida. Já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Para aquele que já se batizou que nem eu há um bom tempo, a gente acaba caindo nesse erro de vamos viver na nossa vida, e a gente se esquece que a cada dia nós precisamos sepultar o nosso eu, para que Cristo viva em nós. Vamos seguindo então. Na Bíblia, tem um tal de João, que era conhecido como o cara que batizava muitas pessoas, que era o João Batista. E ele foi um dos profetas mais importantes. Deixa eu chegar nele aqui. Opa. E ele foi um dos profetas mais importantes.
Na verdade, foi o último profeta da aliança antiga, né, que Deus havia feito com o povo de Israel. João Batista, ele teve o seu ministério deixado claro na Bíblia 700 anos antes dele nascer, né? Ele foi contemporâneo a Cristo, ele viveu no mesmo período que Jesus e ele teve o privilégio de ver Cristo, né? De estar com Cristo. E essa iniciação, esse falar 700 anos antes do ministério de João Batista, está lá em Isaías 40, versículo 3 até o 5. Vamos abrir ali para ler? Isaías 40, Antigo Testamento, versículo 3 até o 5. Então, 700 anos antes dele vir a nascer, a Bíblia então já, o seu ministério na verdade, já era anunciado, né? Diz assim, Isaías 40, 13 e 5. No deserto, preparem o caminho para o Senhor. Na verdade, começa antes, né? Uma voz clama. No deserto, preparem um caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos verão, pois é o Senhor quem fala. E essa voz no deserto era João. E a gente consegue entender um pouco mais sobre a vida de João no primeiro capítulo de João, a partir até do versículo 6, João 1, Novo Testamento, versículo 6 até o 37. Eu vou ler aqui rapidinho todo esse trecho que eu acho que é bem importante para que a gente possa entender um pouco sobre João. Surgiu um homem enviado por Deus, João 1, 6 até o 37, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como o unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: esse é aquele quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Esse foi o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem era ele, ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? E ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levamos aqueles que nos enviaram, que diz acerca de si próprio. João então respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus.
No dia seguinte, João estava ali novamente com os 2 dos seus discípulos, quando viu Jesus passando e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. O fato é que João Batista, então, acho que lendo esse trecho dá para entender muito bem quem ele era. Ele teve o seu ministério, o seu afazer, aquilo que ele iria cumprir 700 anos antes de nascer, dito para o povo. E ele veio como sendo o último profeta, preparando o coração do povo de Israel para receber Cristo. Ele era aquela voz no deserto. Ele era a voz que clamava ao arrependimento do povo. E por que isso? Deus havia feito um pacto com o povo de Israel. E um pacto até mesmo físico por meio da circuncisão. Toda criança, né, todo menino devia ser circuncidado no 8º dia de nascimento. Né? E esse era o sinal que essa pessoa iria viver próxima e diante, né, do ser o povo escolhido de Deus, pertencer ao povo escolhido de Deus. Mas quando João Batista anuncia a vinda de Cristo, ele está dizendo para os israelitas que Deus não está mais fazendo um pacto físico com as pessoas. Não é mais cortar algo no membro do homem, mas é um sinal espiritual. Não é mais algo físico. A marca que o povo de Deus, na verdade até aquele momento o povo de Israel, né, deveria ser conhecida, então não era mais uma marca física, mas uma marca espiritual. E é uma marca espiritual que nós devemos ter, que aquele que é batizado deve ter. Isso nos diz em Mateus 3, versículo 1. Vamos ler ali. Mateus 3, 1 e 2, diz assim: Naqueles dias seguiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia o quê? Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. A marca do pacto do povo de Deus não é mais algo físico. A partir de João, ele preparou o caminho para que a marca fosse espiritual. E a marca do povo de Cristo é o arrependimento. O arrependimento dos seus pecados e a necessidade de um Salvador. O arrependimento da sua vida, de tudo aquilo que é de ruim que existe no homem. O arrependimento e a necessidade de viver a vida de Cristo. Não é mais um sinal físico, como era a circuncisão. Agora é um sinal espiritual. Se espera de todo aquele que já foi batizado ou daquele que pretende se batizar, que possua essa marca, esse sinal em si, o arrependimento e a fé. Essa é a marca do povo de Cristo. Essa é a marca do verdadeiro povo escolhido por Deus. Essa deveria ser a nossa marca. Nós, como povo de Cristo, deveríamos ser conhecidos pelo nosso arrependimento e a nossa fé. Então, do que nós temos que nos arrepender? Como eu comentei, muitos de nós já somos batizados, mas será que essa marca está em nós? Será que nós somos conhecidos pelo arrependimento e pela fé? Será que quando as pessoas nos olham, elas dizem: olha, vem aquele ali que mudou a sua vida e a fé que possui em Deus? Será que essa é a nossa marca? Será que é assim que nós somos conhecidos na nossa cidade? Assim será o povo de Deus. E João Batista preparava o terreno do coração do povo de Israel, que precisava mudar de um pacto físico para um pacto espiritual. E a Bíblia diz, a gente leu antes, né, em João, que Cristo veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Eles ainda não mudaram a sua religiosidade. E nós também, muitas vezes achamos que o pacto, a marca que nós devemos ter para sermos cristãos é algo físico. É algo que as pessoas podem ver, como por exemplo, vir numa celebração, contribuir na obra de Cristo e fazer um monte de outras coisas. Mas a verdadeira marca do cristão não é algo físico, é a fé, é o arrependimento. Bom, não preciso nem dizer que o próprio Jesus se batizou, né? Então o batismo realmente é algo fundamental. Como eu comentei antes no início, não é algo que determina a salvação, mas é algo fundamental. E Cristo se batizou para que se cumprisse toda a lei. E não porque ele necessitava mostrar o seu arrependimento, porque Cristo não havia pecado algum. Isso a gente vê em Mateus 3, 13 e 17. 13 e 17 deixa bem claro porque Jesus se batizou. Talvez a gente pense, Jesus tinha que ter a marca do arrependimento.
a marca da fé. Não. Diz assim: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: disse assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram, ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz nos céus disse: esse é o meu filho amado, em quem me agrado. O ministério de Jesus publicamente começou nesse momento. Ele foi reconhecido como Filho de Deus nesse momento. E nesse momento, também as três pessoas da Trindade se juntaram. Jesus, o Espírito Santo por meio da pomba e a voz de Deus. Um momento único, um momento muito significativo. E Jesus, ele se batizou para dar o exemplo, para cumprir toda a lei. Ele não veio para dizer: não, isso aqui eu não preciso, isso aqui é só para os outros. Ele veio para dar o exemplo. Por isso que ele se batizou. Não porque ele necessitasse, então, ser perdoado, né? A verdadeira marca do povo de Cristo deve ser o arrependimento e a fé. Nós devemos ser conhecidos pelo arrependimento e pela fé. E é isso que se espera de alguém que vai se batizar ou de alguém que já se batizou. O arrependimento e a fé. Nada mais, nada menos. Arrependimento e fé. Eu gostaria agora de brevemente falar sobre uma outra questão a partir desse momento, porque nós aqui na Aliança Bíblica em Bento, no momento que uma pessoa que entregou sua vida para Cristo, faz o batismo ligado, o discipulado e depois se batiza, ela acaba se tornando membro da nossa igreja, né? Mais do que, com certeza, pertencer ao corpo de Cristo, né? A igreja de Cristo como um todo, mas a pessoa também escolhe pertencer e servir a Deus no nosso meio. E isso é fundamental. Então, a partir do batismo, a partir desse momento do sinal de arrependimento e fé, a pessoa também diz aos outros que quer pertencer a esse corpo, quer fazer parte desse corpo, que quer servir a Cristo nesse corpo, com essa comunidade. E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre a importância de ser membro de uma igreja, a importância de pertencer, de congregar, de estar em uma igreja. Hoje, infelizmente, uma das coisas que mais tem crescido são os desigrejados, desviados, outros nomes que a gente quiser dar. Existem inúmeros cristãos que saem de uma igreja, vão para outra, ou que não estão em igreja nenhuma. E isso é o que as estatísticas mostram, que é o movimento que mais cresce. Talvez esteja faltando arrependimento e fé, não sei. Mas isso é gigante. É um movimento muito grande e difícil, né? O fato é que congregar e estar na igreja, pertencer à comunidade e servir a Cristo, junto com outras pessoas, é bíblico. E eu separei alguns pontos que eu acho fundamentais para te falar um pouco sobre esse tema. E o primeiro está em Atos 2, 42 a 47. Fala da igreja primitiva, um exemplo de igreja para nós. E ali a gente pode entender o primeiro ponto, que pertencer a uma igreja é bíblico. Fazer parte de um grupo de pessoas que serve a Cristo é bíblico. Servir em comunidade, estar com os outros em comunhão é bíblico. Não é algo que deve ser quando quero, como quando posso, do jeito que eu quiser. Mas é bíblico. Devemos congregar e estar com os outros. E ali nos fala muito sobre isso, né? E sobre a essência da igreja. Atos 2, 42 e 47 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Esse trecho também nós lemos bastante já esse período todo com essa série de estudos, né? Vírgula, ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Hoje o que a gente pode ver é que, não sei se temos a simpatia de todo o povo, não sei se a igreja tem a simpatia de todo o povo. Coloca um pouco tudo em interrogação, diante de tudo que tem acontecido.
difamando o nome da igreja de Cristo, né? Eu não sei se hoje no Brasil a igreja tem a simpatia de todo o povo. Mas eu tenho certeza que se a nossa marca ficar clara para o povo, para todo o povo, a nossa marca, digo, o arrependimento é a fé, talvez a gente tenha até a simpatia de todo o povo, se isso for claro, né? E o fato é que as pessoas estavam juntas e repartiam tudo e tinham comunhão. E comunhão é ter em comum. É ter em comum com os outros. Então, é meio difícil de acreditar que aquele que aceitou a Cristo tem dificuldade de ter algo em comum com os outros. É difícil. É difícil de aceitar que aquele que se arrependeu e tem fé, e demonstrou isso por meio do batismo, tem dificuldade de compartilhar a sua vida com os outros. É orgulhoso e egoísta e não divide a sua presença com os outros, né? É meio contraditório. É até, diria, estranho, porque a Bíblia fala que a igreja é a noiva de Cristo. E como pode alguém aceitar a Cristo e negar a sua noiva? Não dar valor para sua noiva? Não cuidar e servir? É meio contraditório. Então, pertencer a uma igreja, em primeiro ponto, é bíblico. Ser membro de uma igreja, servir a Deus num grupo de pessoas, é bíblico. Um outro ponto, estou falando isso depois do batismo, a pessoa ela se torna membro da igreja. Então, primeiro ponto, se torna membro porque isso é bíblico. Segundo, porque a igreja não é feita por 4 paredes. A igreja não é um CNPJ. A igreja não é um telefone, um site, um endereço. A igreja são pessoas. A igreja são os seus membros. Nós somos a Aliança Bíblica de Bento Gonçalves. A Aliança Bíblica de Bento Gonçalves não é as cadeiras, as paredes, as cortinas. A Aliança Bíblica de Bento Gonçalves somos nós. Nós que devemos ter como sinal o arrependimento e a fé. Isso é a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, então, não é um CNPJ. Os membros são a sua igreja, né? Por isso é fundamental que nós sejamos membros comprometidos com o sinal do arrependimento e a fé. Porque a igreja de Cristo não é um prédio, são as pessoas. Terceiro ponto, os membros de uma igreja têm, de certa forma, a autoridade para representar a Cristo. A autoridade, o dever e o privilégio de representar a Cristo. Porque no momento que a pessoa então se batiza e torna público aquilo que Cristo fez no seu interior, e assume o compromisso com Cristo e com os membros e a igreja de Cristo, ele também é testificado como sendo um representante de Cristo no mundo. É como se a igreja falasse, aquele cara ali é da Aliança Bíblica de Bento Gonçalves, ele é cristão, nós andamos juntos, eu sei que ele é alguém que busca ser semelhante a Cristo, ele tem um cristianismo verdadeiro, ele é um representante de Cristo, é um pequeno Cristo, busca ser semelhante a Cristo. Alguém que é membro está oficialmente, digamos assim, representando a Cristo. Por mais que todo cristão seja, mesmo não estando em nenhuma igreja, mas a gente tem o privilégio de representar a Cristo. Por isso que, para nós que já somos membros da aliança, já nos batizamos, como é que está representando a Cristo, né? Volta de novo naquela questão do testemunho, de compartilhar a Cristo, né? Qual tem sido o nosso testemunho, já que nós devemos ser testemunhas do que Cristo fez em nós? Como nós estamos representando a Cristo? Cada um, de um modo bem individual, na sua vida, e também como igreja, como corpo de Cristo. Como a Aliança Bíblica tem representado a Cristo em Bento Gonçalves? Por que nós temos existido ou temos cumprido o papel que Deus espera de nós? O papel que Deus espera de nós não passa por paredes, mas passa pelas pessoas, né? Quarto ponto. Ser membro é como nós podemos servir aos outros cristãos. Tem um ditado popular que diz que cristão que não serve para ser cristão. Mais ou menos assim, né? Mas vamos ler em Efésios 4, 11 até o 16, nos falando um pouco sobre essa questão de servir. Servir com os nossos dons, com aquilo que Deus entrega, né? Também esse texto nós já lemos nessa série, é um dos textos bem importantes. Inclusive é base para a visão da igreja, onde que a gente diz que devemos buscar a maturidade em Cristo, sermos como Cristo, semelhantes a Ele, né? Efésios 4, 11 e 16. Diz assim, Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo
de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que em cada parte realiza a sua função. O fato é que, assim como nós estudamos anteriormente, não hoje, mas em outros estudos, o cristão, no momento que ele aceita Cristo, recebe dons. Toda pessoa também tem talentos dados por Deus, mas em específico, dons espirituais. E os dons espirituais são para servir de uma maneira espiritual. E o que existe de espiritual está na igreja. E o modo que nós vamos servir com os nossos dons espirituais passa muito de como nós iremos nos comportar dentro da igreja. Por isso nós devemos servir com os nossos dons espirituais dentro da igreja e se tornar membro. Batizar e se tornar membro, assumir esse compromisso com Deus, é o privilégio de exercer esses dons servindo aos outros e servindo a Deus. Como é que vai servir alguém que não tem ninguém ao seu lado para servir? Por isso, o cristão que não está servindo para... né? E que privilégio enorme é saber que Deus conta conosco para a sua obra. Quando eu olho nesse sentido da palavra de servir, muitas vezes a gente já pensa, tem que trabalhar, é pesado, é cansado, tem que ficar abrindo mão do meu tempo e tal. Mas eu procuro olhar para o outro lado, o lado que eu acho que é verdadeiro. Servir é um privilégio. Servir é ser útil na mão de Deus. Quem serve tem serventia para alguma coisa. Pensa só, ser um zero à esquerda. Quem quer ser um zero à esquerda? E não tem privilégio nenhum maior do que servir aquele que criou todas as coisas. Aquele que nos criou, que escolheu esse momento para que estivesse aqui juntos como corpo, que tem a sua obra e a salvação, e o plano da salvação, na verdade, para o homem, ele permite que nós possamos, de certa forma, contribuir para aquilo que ele quer, para os desejos dele. Então, servir é um privilégio. Servir é ter sentido de vida. Servir é ter algo precioso, ser precioso nas mãos de Deus. Por isso, para aquele que tem o sinal do arrependimento e da fé, servir é um privilégio. Não é um peso, nunca deverá ser um peso, porque nós vamos exercer aquilo que Deus quer que a gente faça, os dons e talentos que Ele nos dá, e vamos ser úteis nas mãos daquele que criou todas as coisas, né? E por último, ser membro, então, só uma pincelada, né, sobre as importâncias de se tornar membro, abrindo esse parênteses depois do batismo, estrutura a nossa vida cristã, porque dificilmente aquele que se batizou, que se arrependeu, que tem fé, consegue viver uma vida rumo à semelhança em Cristo sozinho. Não vai dar. Não vou dizer que é impossível, não tenho essa pretensão. Só quero dizer e tenho certeza que é bem difícil. Bem difícil. Por isso que existe a igreja. Para que um possa ajudar ao outro a caminhar rumo à semelhança em Cristo. E apontar e dizer, olha, fulano, não vai para cá. Para cá é perigoso. Lá é a direção de Deus. Por isso que nós existimos como igreja. Senão a gente já ia para o céu, ou andava cada um para lá e para cá. Nós estamos aqui para sermos testemunhas de Cristo e para nos auxiliarmos na transformação que Cristo faz dia após dia na nossa vida. E assim a gente pode se tornar cada vez mais parecido com Cristo. Sem a igreja fica bem difícil essa questão. Sem comunhão, sem estar com outros cristãos é praticamente impossível, né? O que eu gostaria que a gente pudesse estar meditando e levando para as nossas casas e para a nossa semana, é que nós realmente sejamos reconhecidos pelo arrependimento e pela fé. Desde João Batista até hoje, o sinal do povo de Deus é o arrependimento e a fé. Não é mais um sinal físico, não é mais um pacto físico, não é algo que as pessoas podem ver, notar e dar parabéns. Não é algo que eu posso fazer um xizinho e cumprir essa tarefa. Isso é religiosidade. Isso não é cristianismo. Muitas vezes é mais fácil ser religioso do que cristão.
Porque é muito difícil se arrepender. E quando eu digo arrepender, a própria palavra fala que não é pedir desculpas, mas é mudar completamente a sua atitude diante daquilo. É dar meia volta e ir para outro lugar. É não querer praticar mais aquilo que se praticava. É realmente morrer para o nosso pecado e nascer em Cristo. Permitir com que Ele viva em nós. Que nós sejamos então um povo reconhecido pelo arrependimento e pela fé. Porque esse é o verdadeiro sentido e sinal do batismo e de todos aqueles que assumiram um compromisso com Deus. Vamos fechar os nossos olhos e pedir para que Deus nos ajude nessa tarefa, porque com toda certeza não é algo fácil. Precisa partir de nós o desejo de querer ter um coração arrependido, mas a transformação será feita por meio do Espírito de Deus e não pela nossa própria vontade, do nosso jeito, do nosso tempo, com o nosso querer. Então entrega para Deus aquilo que ainda precisa de arrependimento. Entrega para Deus agora aquilo que tu sabe que está difícil de resolver e que é diferente do que Cristo deseja na tua vida. Se arrependa disso. Renove com Deus o compromisso de estar com Ele, de ter esse sinal do arrependimento e da fé. Senhor Jesus, eu te louvo porque um dia o Senhor morreu na cruz por cada um de nós. O Senhor entregou a sua vida em nosso favor. O Senhor pagou o preço do pecado e não há nada mais que nós tenhamos que fazer para que tenhamos a salvação, que tenhamos a vida eterna, Deus. Pai, obrigado porque o Senhor pagou todo o preço. O Senhor fez tudo e nós te louvamos por isso. Nós te louvamos também porque não há nada que este também possa fazer para ter o teu amor. O teu amor existe na nossa vida de maneira incondicional. O Senhor nos ama, o Senhor nos cuida, mesmo diante das nossas falhas e diante dos nossos erros, Senhor. E eu peço perdão a Ti porque por muitas vezes nós não temos levado o sinal do arrependimento e da fé na nossa vida, Senhor. Pai, nós queremos ser conhecidos como um povo que pertence a Ti, como um povo que se arrepende dos seus erros, das suas transgressões, dos seus pecados, da sua carne, do seu desejo de pecar e que quer viver aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor. Nós queremos entregar tudo a Ti, entregar a nossa vida. Nós queremos pedir uma transformação completa, Pai, de quem nós somos e queremos viver por Ti. Porque a nossa fé é de que nós sabemos que aquilo que o Senhor tem preparado para nós é muito maior do que nós podemos imaginar. E que Tu tem o que há de melhor para nós, Senhor. E também porque o Senhor é o Deus, Criador de todas as coisas. É o que dá sentido para a nossa vida. E isso é suficiente para que nós queiramos nos arrepender de quem nós somos e viver aquilo que o Senhor quer que este viva, Senhor. Eu Te louvo pela Tua palavra. Nós temos o privilégio, Senhor, de poder abrir ela, de estudar, de refletir, desde aquilo que João Batista preparava, Senhor, há mais de 2000 anos atrás e especialmente aquilo que Cristo fez por nós lá na cruz. Que todos nós que já nos batizamos, possamos entender a partir de agora, Pai, que ser batizado é assumir um compromisso contigo, Senhor, de uma vida de arrependimento e fé. É assumir um compromisso de algo que aconteceu no nosso coração, que nos transformou e que pode servir como testemunha para o mundo, Senhor. Que nós sejamos verdadeiramente representantes do Teu povo, Senhor. Um povo que se arrepende e um povo que vive pela fé. É isso que eu Te peço, Senhor, e entrego a Ti. Em nome de Jesus. Amém.